Pela vida em Jesus eu coopero com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. Olá, meus irmãos, graça e paz. Hoje é domingo, 26 de julho de 2020. Vamos aqui para mais um culto da nossa congregação Batista Luz da Vida. E nós estamos muito felizes com a sua participação. Você que tem estado conosco, você de outras igrejas, você que é amigo de pessoas da nossa igreja, parente de pessoas da nossa igreja, nossos vizinhos de bairro. Louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês, pessoas distantes, pessoas próximas, pessoas que têm acompanhado os nossos cultos. Louvamos a Deus pela vida de vocês e rogamos a Deus que o Senhor continue falando ao seu coração através dos nossos cultos. Nós continuamos no mês da campanha de missões estaduais. Pela vida em Jesus eu coopero, e por isso nós estamos aqui cooperando com a campanha, cooperando com os batistas pernambucanos para a proclamação do Evangelho em todo o nosso estado de Pernambuco. Louvamos a Deus porque o Senhor colocou nas mãos dos batistas pernambucanos o desejo de evangelizar, de proclamar, de pregar a palavra, e, portanto, estamos nesse período de campanha para abençoar os nossos 88 missionários espalhados do litoral ao sertão, em todo o nosso estado, nos 92 campos alcançados pela nossa área de missões estaduais da Convenção Batista de Pernambuco. Vamos iniciar o nosso culto. Para tanto, eu gostaria que você já meditasse no coração estes versos que eu vou ler aqui, que está lá no capítulo 10 do Evangelho de João, verso 10, a parte B do versículo. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Diz o Senhor Jesus, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Amém? Vamos orar, queridos, e vamos agradecer ao Senhor por aqui já estarmos reunidos mais uma vez e em plena campanha de missões. Oremos. Ó Senhor, muito obrigado, Pai, por mais uma semana que passou, por mais, ó Deus, um momento em que vivemos, ó Deus, na tua dependência. Louvamos, ó Deus, e exaltamos o teu nome, e rogamos que tu estejas, Pai, recebendo este culto, que ele possa ser aroma suave, ó Deus, até o teu trono de graça, Pai, com o único e exclusivo objetivo de te adorar, te exaltar, ó Deus, e te engrandecer na beleza da tua santidade, ó Pai. Portanto, Senhor, te rogamos também que fales ao coração de cada um de nós, ó Pai, ao coração deste pastor, assim como, ó Deus, das ovelhas que tu me confiastes, e aos corações de todos aqueles, ó Deus, que nos acompanharão, que nos acompanham, Deus, que estão chegando, que estão ligando os seus celulares ou conectando no YouTube, ó Deus, esteja assim, Pai, abençoando a cada uma das pessoas que esta mensagem, que este culto chegará. Te rogo, ó Deus, pela vida dos nossos queridos irmãos que estão nos acompanhando, que estão, ó Deus, seguindo o canal, que estão participando dos nossos cultos, que têm carinho pela nossa congregação. Te peço, ó Deus, que tu estejas os abençoando. Recebe a nossa adoração, Senhor, eu te rogo em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, dando prosseguimento ao nosso culto, eu gostaria nesse momento de convidar a irmã Tuane, que estará adorando ao Senhor. Irmã Tuane. Graça e paz, irmãos. Quantas vezes já tentei me esconder, preocupado com o que iriam dizer. Já cantei tão vazio, já orei sem querer. Quantas vezes tropeço pelo não,
mas o Senhor sabia da minha intenção. A fé se escondia por trás da razão. O peso da tribulação me quer no chão, cansar as minhas asas pra poder não voar. Mas estou decidido, não vou mais negar. O teu chamado é o que me faz viver, por isso me sentia perto de morrer. Mas tomei uma atitude, preciso viver. Viver teu chamado, deixar minha história ser carta de Deus para o homem perdido. Negar o meu eu, romper com os conflitos. Vou buscar teu reino, tua voz não resisto. Quantas vezes já tentei me esconder, preocupado com o que iriam dizer. Já cantei tão vazio, já orei sem querer. Quantas vezes troquei-se pelo não, mas o Senhor sabia da minha intenção. A fé me escondia por trás da razão. O peso da tribulação me quer no chão, cansar as minhas asas pra poder não voar. Mas estou decidido, não vou mais negar. O teu chamado é o que me faz viver, por isso me sentia perto de morrer. Mas tomei uma atitude, preciso viver. Viver teu chamado, deixar minha história ser carta de Deus para um homem perdido. Negar o meu eu, romper com os conflitos. Vou buscar teu reino, tua voz não resisto. Tua palavra foi a força que moveu a minha fé. Tua palavra foi a base que me colocou de pé. Tua verdade é um confronto que me trouxe até aqui. Quero teus ideais, Deus usa-me. Viver teu chamado, deixar minha história ser carta de Deus para um homem perdido. Negar o meu eu, romper com os conflitos. Vou buscar teu reino, tua voz não resisto. Aceito teu chamado. Amém. Amém. Glória a Deus, que o Senhor continue usando a nossa querida irmã Tuane para a glória de Deus e esteja usando a sua voz, sua bela voz, sempre para a glória dele. Queria convidar agora o nosso querido embaixador Neto. O embaixador Neto fará a leitura bíblica da noite. Então, convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 aos Coríntios, carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do verso 18 ao 31. Portanto, abra sua Bíblia. A leitura da noite está em 1 Coríntios, capítulo 1, do 18 ao 31. Embaixador Neto fará a leitura. Graças e paz, irmãos. Vamos fazer a leitura bíblica que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 a 31. Certamente a palavra da cruz é loucura para o que espere, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios
e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas mais fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém. Amém. Que o Senhor possa aplicar esta palavra, que é loucura para tantos, mas que para nós é o poder de Deus, ao coração de cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Amém? Nesse momento, queridos, como nós temos feito em todos os nossos cultos online, desde que a pandemia começou, nós temos reservado um momento do nosso culto para orar pelo Brasil, né? E especialmente no combate ao coronavírus. Quem fará essa oração hoje é o irmão Claudeci. Nós precisamos, irmãos, eu gostaria de deixar essa palavra, precisamos orar pelo nosso país, especialmente no combate a este mal que assola não apenas o Brasil, mas a humanidade, porque, especialmente no Brasil, nós já alcançamos a marca de 85 mil pessoas mortas. É absolutamente triste, é um número escandalosamente alto, mesmo num país como o nosso, país da América do Sul, um país tão rico como o nosso, é um número absurdamente alto. Portanto, precisamos orar pelo nosso país, pelas crises que nós estamos enfrentando e, sobretudo, pela crise de saúde. Então, gostaria de convidar o irmão Claudeci nesse momento para estar orando pelo nosso país, pelas nossas autoridades e pelo combate a esse vírus que está ceifando tantas vidas. Irmão Claudeci. Graça e paz, meus irmãos, né? Neste momento de oração, queria pedir aos irmãos que estivessem orando por nossa nação e por todos os médicos que estão à frente do Covid-19, desta grande epidemia que assola o nosso país. Antes de orar, quero convidar os irmãos que abram sua Bíblia no livro de 2 Reis 6:17, que diz assim: Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Amém? Vamos orar? Senhor maravilhoso Deus, desde já, Senhor, te apresento, Pai, a nossa nação, Pai. A nossa nação, Senhor, que necessita de Ti, ó Pai. Estamos, ó Pai, passando por um terrível, Deus, momento, Pai. Mas cremos num Deus que pode tudo, Pai. Um Deus que, nos momentos que achamos mais difíceis, ó Deus, Tu está com Tua mão estendida sobre o Teu povo, meu Pai. Socorrendo, Deus, dando, Pai, o refrigério merecido, meu Pai. Te agradeço por tudo, Deus. Abençoa, Senhor, também, Deus,
os médicos que estão à frente do Covid-19, meu Pai. Que Tu possa, Senhor, te estar dando entendimento, está dando, Deus, inteligência para eles, ó Pai, para poder dar com essa epidemia, meu Pai. Para que possamos, Deus, reconhecer, Pai, que só por Ti, Senhor, somos curados, ó Pai. Que só por Ti, Deus, dependemos de Ti, Pai, e de mais ninguém, Senhor. Mas a Tua palavra, Senhor, é maravilhosa, meu Pai. Muito obrigado por tudo, Deus. Abençoa o nosso pastor, abençoa a nossa congregação, abençoa todos os nossos irmãos, ó Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. Amém. Amém, queridos. Que este possa ser o seu sentimento também, em nome de Jesus. Nesse momento eu gostaria de passar, para a nossa irmã Ana Paula. Ana Paula vai falar um pouco da nossa campanha de missões, ela é a nossa promotora de missões e estará falando do nosso tema, da nossa divisa, também estará nos trazendo um vídeo missionário, o missionário pastor Humberto Umbelino, que vai trazer um vídeo muito interessante a respeito da construção de um templo na zona rural da cidade na cidade de Chechel, onde ele pastoreia, missionário da AME, e estará assim nos mostrando como está a construção lá. E depois um vídeo com o hino oficial da campanha. Então gostaria de reforçar aqui: envolva-se, ore, coopere. Pela vida em Jesus, eu e você cooperamos. Portanto, eu quero reforçar que o nosso alvo continua o mesmo, nós não vamos recuar de maneira nenhuma, mesmo em tempo de pandemia. Nós cremos no Senhor que nós podemos alcançar o nosso alvo. O alvo é de R$800. Então, você que gostaria de contribuir para missões, procure a nossa irmã tesoureira, a irmã Guileuza, procure o Claudeci, que pode buscar a sua oferta, e vamos juntos alcançar esse alvo para a glória de Deus. Tá bom? Vamos agora à palavra da irmã Ana Paula. Graça e paz, irmãos. Aqui quem fala é Paula, promotora de missões da Congregação Batista Luz da Vida. Venho aqui falar sobre a abertura de nossas missões estaduais, que vai ser do dia 4 de julho até o dia 2 de agosto. O nosso alvo é de R$800. E que você seja um missionário, irmãos. Coopere com a oferta de amor por missões. Trago aqui também a divisa, irmãos. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz aos homens. João 1, 3 e 4. E o tema, pela vida em Jesus eu coopero. Amém. Pela vida em Jesus eu coopero com o que sou em minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero. Olá, queridos irmãos batistas do nosso estado. Esse é o tema da campanha de missões estaduais 2020-2021. E a Igreja Batista em Chechel está cooperando. Os irmãos estão aqui cooperando com a construção de mais um templo da Igreja Batista aqui em Chechel. Graças a Deus e ao amor dos irmãos, ao amor de todos os batistas do nosso estado, também de um grupo de americanos, nós estamos construindo o 3º templo aqui em Chechel. 2 aqui em Chechel e um 3º lá em Campos Frios. Se Deus quiser, nós vamos construir mais um pouco. É só Deus permitir, é só Deus autorizar. Porque essa igreja está cooperando. Ali tem um grupo de irmãos, irmãs trabalhando. Aqui nós temos um outro grupo de irmãs trabalhando. É uma igreja que está completamente envolvida na obra missionária, no avanço da obra. Aqui estão os pedreiros, aqui em cima tem um pedreiro, e aqui tem irmãos, não somente da Igreja Batista, tem irmãos de outras denominações também, porque eu acredito que nós estamos acima de uma denominação. Nós somos o povo de Deus fazendo missões. Aqui está já o Ronaldo. Ronaldo, ali está o Ronaldo cuidando da parte da coberta já. Raíza, os irmãos conhecem Raíza, né? Raíza está ajudando aqui enquanto ela está nesse período de afastamento. Aqui tem outro pedreiro. Aqui está o eletricista, irmão Rufino.
nós louvamos a Deus pelo que Ele tem feito aqui em Chechel. Tenho certeza que esse tempo, quando estamos vivendo a nossa campanha de missões estaduais 2020-2021, com o tema Pela Vida em Jesus Eu Coopero, Deus vai fazer muitas coisas. Quando a pandemia começou, nós começamos a construção desse templo. É um templo compacto, mas ele não é só um templo compacto. Ele é um templo que atende todas as nossas necessidades. Ele tem 3 pisos. É pequeno, mas um pequeno que se tornou muito grande. Esse é o 2º piso, onde funcionará a cozinha, mais 2 salas. E aqui nós temos uma outra sala, no que a gente está chamando de porão. É uma sala pequena, está escuro, você talvez não vai conseguir identificar. Mas eu quero convidar você, meu querido irmão, minha irmã, pastor, promotor de missões, eu quero convidar as 530 igrejas, mais de 200 congregações, para participarmos da campanha de missões estaduais 2020-2021. Pela vida em Jesus eu coopero. Se todos nós cooperarmos, nós vamos avançar muito mais. Quero pedir a sua oração, quero pedir que você continue participando da campanha de missões, com suas orações, suas ofertas, seu plano cooperativo, seu PAMI. Continue e venha a Chechel nos visitar. Deus abençoe. Pela vida em Jesus eu coopero. Eu estava com Deus no princípio, e Ele mesmo era Deus. Tudo foi feito por Ele, sem Ele nada se fez. Nele se encontra a vida abundante, esta é a luz dos homens. Jesus comunica, aproxima e convive, mas a harmonia refez. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. Recebi a plenitude de Cristo, com vida eterna nos céus. Tenho também seus ensinos, saudável posso viver. Quero essa vida a todos levar, esforço em favor da missão. Há tantos pensando somente em si, precisam com Cristo aprender. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. As igrejas precisam orar e se unir, vidas, recursos e posses investir. Todas juntas em torno de um alvo bem maior. A Pernambuco levar uma vida melhor. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou e
eu coopero com minha igreja e com missões. Amém, glória a Deus, que esse espírito de cooperação possa estar tomando conta do nosso ser, da nossa vida. Nós vamos até o primeiro domingo de agosto, tá bom? Vamos até o primeiro domingo de agosto. E nesse primeiro domingo de agosto nós vamos fazer o último culto, encerrando a nossa campanha. E para a glória de Deus nós vamos ter alcançado o nosso alvo em nome de Jesus. Eu conto com você, com a sua oferta, com a sua cooperação, conto com o seu entusiasmo para que nós possamos abençoar os 88 missionários espalhados em todo o nosso país, em todo o nosso Pernambuco e os 92 campos alcançados por missões estaduais. Amém? Muito bem, queridos. Fazemos em todos os nossos cultos online um momento de oração e agradecimento pelos dízimos e ofertas. Eu quero deixar aqui uma palavra de que o Senhor faz com que nós voltemos os nossos corações a Ele, lá em Malaquias 3,10, quando diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro e fazei prova de mim, se eu não vos derramar bênçãos dos céus. Assim, queridos, com este versículo, eu quero agradecer a Deus pela fidelidade do Senhor na manutenção das nossas casas, dos nossos trabalhos, em que podemos cuidar das nossas famílias e podemos abençoar e dar a manutenção do templo do Senhor, da casa do Senhor. E Ele diz que vai derramar bênçãos sem medida sobre cada um de nós. Portanto, se você ainda não fez a entrega do seu dízimo nesse mês, e você está desejoso de fazer isso, procure a irmã Edileuza ou procure o irmão Claudeci. Amém? Queria também pedir a você que esteja conosco orando agora em agradecimento a tudo que o Senhor, a tudo que os irmãos trouxeram como dízimos e como ofertas durante essa semana que passou. Quem fará essa oração é a irmã Cristina. Irmã Cristina, ore nesse momento. Santo, justo e eterno Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos na Tua presença. Ó Pai amado, quero te agradecer, Senhor, pelos dízimos e ofertas, ó Deus. Continua abençoando cada servo Teu, meu Pai. Ó Pai, abre portas, meu Deus, de emprego para aqueles que estão desempregados. E sustenta, Senhor, aqueles que estão no seu emprego, ó Deus. Ó Pai, obrigado pelo Teu cuidado, Jesus. Em meio a uma situação tão difícil que estamos passando, nós podemos sentir, Senhor, a Tua boa mão para com os nossos, ó Deus. Obrigado por estar cuidando, Senhor, dos Teus servos. Obrigado por estar cuidando de cada um dos nossos familiares, Senhor. Obrigado por estar nos dando equilíbrio, Jesus, emocional, numa hora tão difícil. Obrigado por estar... Nós sabemos que Tu não perdeu o controle de nada, Pai. E que no tempo certo Tu vai voltar tudo ao normal. Assim seja conforme a Tua vontade, Pai. Porque Tu nos dá a paz que excede a todo entendimento. E Te louvamos por isso, Deus. Sustenta cada servo Teu. Vai dando a paz, Senhor. E nos guardando, Deus, de todo esse mal que está no mundo. É o que Te pedimos e Te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Passado esse momento de agradecimento pelos nossos dízimos e ofertas, nós vamos agora para mais um momento de louvor, que desta feita será feita pelo grupo de louvor, irmão Cleiton, irmã Jo, em nome de Jesus, com 2 cânticos. Te mostrarei as estrelas do céu.
perdido foi. Ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu? Minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Nova história, uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te Deus está escrevendo uma nova história para nós. Nosso Deus é um Deus de milagre, é um Deus de promessas. E Ele tem milagres para você. Vamos meditar na letra deste louvor, amém?
estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Deus a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Amém, queridos? Algo que nós não podemos deixar de fazer também são os nossos avisos, não é? Infelizmente, nós ainda não retornamos às nossas atividades presenciais. E para falar a respeito disso, eu tenho um aviso muito importante a dar à igreja hoje. A Igreja Batista da Capunga, reunida, na nossa igreja-mãe, reunida na última quarta-feira, deliberou o seguinte: estão ainda suspensos todos os cultos presenciais na Capunga, sede e congregações durante o mês de agosto. Portanto,
as nossas atividades presenciais, os nossos cultos, as atividades da MCM, as atividades dos embaixadores do rei, os nossos cultos de oração, eles ainda continuam suspensos. Porém, as nossas atividades têm data para retornar. 1º domingo de setembro, se nada mudar, se as autoridades não decretarem nada diferente do que nós temos hoje, nós estamos liberados para iniciar as nossas atividades a partir do 1º domingo de setembro. Portanto, não se entristeça porque nós não voltaremos às nossas atividades em agosto. Se alegre porque nós já temos uma data prevista para a volta. É só a gente olhar da forma que a gente precisa olhar, com o coração cheio de gratidão ao Senhor, porque o pior nós já passamos. E é glória a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos guardado. Nenhum membro da congregação, nenhum congregado da nossa congregação esteve doente, ou os que estiveram doentes foram coisas muito leves, foram sintomas muito leves. Né? Então, glória a Deus, porque nós temos uma data para retorno. Se nada mudar, se tudo ficar estabelecido como está, se a curva epidemiológica continuar caindo, nós poderemos retornar no 1º domingo de setembro. E aí vamos retornar para a glória de Deus com os nossos cultos presenciais. Gostaria de dizer que manteremos o culto sendo transmitido pela internet. Então, até para Cleiton, que está nos vendo também, adiantar o processo daquilo que nós estamos pensando. Então, Cleiton, já pode correr aí com as providências da internet, nós vamos transmitir os cultos, tá bom? Então, estejam orando conosco e estejam gratos ao Senhor, porque nós já temos uma data prevista de volta. Ore por isso. Quero lembrar aos irmãos, ainda dentro dos avisos, que nós estamos na campanha das nossas cestas básicas. Entregamos 3 cestas básicas todos os meses. Se você não entregou ainda a sua primícia, procure o irmão Claudecir, o diácono João, irmã Jô, para fazer a entrega do seu material, para que nós possamos fechar as 3 cestas básicas, que serão entregues no começo do mês de agosto, tá bom? Quero rogar a vocês que estejam orando pelas famílias. As famílias estão sendo pesadamente bombardeadas nesse tempo difícil de pandemia, nesse tempo em que as pessoas estão realmente sendo muito impactadas, não é? As rotinas mudaram, as relações mudaram e nós precisamos orar por cada um dos irmãos que estão tendo as vidas impactadas. Orem pelas famílias, orem por aqueles que estão desempregados, especialmente. Muitas pessoas tiveram as suas rendas reduzidas, muitas pessoas perderam seus empregos, muitas pessoas não estão tendo condições de trabalhar. Portanto, meus irmãos, nós precisamos orar por essas pessoas. Quero também lembrar aos queridos que estejam orando pelos profissionais de saúde, as pessoas que estão de frente no combate ao coronavírus e também aos profissionais de serviços essenciais. A gente não pode esquecer do bombeiro, do policial, não podemos esquecer daqueles que não podem parar, daqueles funcionários de farmácia, dos funcionários de hospital, seja o maqueiro, a recepcionista, sejam as pessoas que estão no entorno do hospital, o motorista da ambulância, o socorrista. Portanto, meus queridos, são muitas pessoas que nós precisamos orar. Por aqueles que estão de frente mesmo, trabalhando com os doentes, eu gostaria de lembrar mais uma vez, como eu tenho sempre feito, Priscila da irmã Laide, a irmã Tatiana, prima do pastor Anderson, a Priscila, que é filha da irmã Regina e do irmão Rinaldo, pessoas, a irmã Jô, né? A irmã Jô, esposa de Cleiton, pessoas do nosso convívio, que nós amamos e que estão necessariamente trabalhando com o doente, nas UTIs, nas enfermarias, pessoas com Covid. Então, que o Senhor as proteja e as abençoe e as guarde deste mal, em nome de Jesus. Não deixe de orar por eles. Quero também pedir aos irmãos que estejam orando pelos enfermos. O enfermo que você sabe que está doente, que o pastor não conhece. O enfermo que você sabe que é da família da sua vizinha, do seu vizinho, do seu amigo, do trabalho, enfim. Ore pelas pessoas que estão enfermas. Rogue a Deus que as abençoe e que o tratamento, não apenas da Covid, mas de qualquer outra doença, possa ser eficaz. Quero lembrar aos irmãos algumas pessoas, que eu tenho sempre pedido oração. Irmã Marlene, irmã Laudiceia, que são lá da Mostardinha, a irmã Lia, esposa do irmão João, a irmã Jacira, que está congregando conosco, chegada de Brasília,
A irmã Bianca, ela é filha da missionária Dilma, que pregou há 2 domingos atrás. Bianca estava com todos os sintomas da Covid, mas o resultado deu negativo, para a glória de Deus. Mas ela tem ainda algumas questões de alguns sintomas e algumas questões que precisam ser resolvidas. Ore pela vida de Bianca. Quero pedir ainda que os irmãos estejam intercedendo pela vida do pastor Anderson, pelo seu tratamento. Quero pedir que os irmãos estejam orando pela irmã Marinete, que é a mãe de Léo, a mãe do irmão Léo, Leonardo, tá? Ela foi acometida de um AVC e roga e precisa das nossas orações. Quero lembrar a vocês que estejam também orando por Mônica. Mônica é uma senhora lá do bairro da Mostardinha também, é mais Bongi, enfim, mas é uma pessoa que é sobrinha da irmã Regina também, lá da Mostardinha, carece das nossas orações. Quero agradecer muito ao Senhor pela vida do pastor Celso e da sua esposa. O pastor Celso é pastor lá em São Paulo, ele é o pastor da igreja que o irmão Severino está congregando, portanto, agradecer ao Senhor pela vida dos dois. Ambos receberam alta, estavam com Covid e foram para casa já. Glória a Deus. Amém. Queria pedir também, queridos, na verdade é mais um agradecimento, né? Mas inclua na sua lista de orações uma pessoa chamada Benildo. A Benildo é motorista da empresa onde eu trabalho. Ele está com Covid, está internado há praticamente um mês. Ele foi para intubação, precisou passar pela traqueostomia, né, que é a abertura aqui no pescoço, e está em franca recuperação. Estamos alegres pela recuperação da Benildo, mas precisamos ainda orar por ele para que ele finalmente saia do quadro e se recupere e possa voltar para casa. Amém, queridos? Então esses são os nossos avisos. Perdoe se eu esqueci de alguém, mas quero lembrar a cada um dos irmãos que nós temos motivos de agradecimento também. Não é só pedir por aquilo que está faltando, mas agradecer ao Senhor pelas suas bênçãos. A irmã Tânia, que é irmã da irmã Cristina, pediu oração por uma pessoa que trabalha com ela, que é a Adriana Fernandes, que está passando por um momento difícil. Eu queria que você colocasse também nas suas orações, tá bom? Então, que o Senhor assim aplique aos nossos corações esse motivo todos de oração e de agradecimento, nós possamos colocar diante do Senhor e render graças a Ele, porque Ele é digno de louvor e glória e honra. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Cleiton, mais um louvor, meu irmão. Já chegou o tempo, não há como esperar. A unção foi derramada em nós e com ela recebemos a missão. Nossa unidade nos respaldará. O pão da vida está em nós, então ressuscitaremos multidões. A profecia se cumpriu, trazendo fome e sede de Deus. Não vou deixar que meus olhos se fechem. Preciso chorar, sentir a dor, me desesperar. Senhor, leva-me aos famintos. Senhor, leva-me aos sedentos.
são minha herança. Eu vou levar o pão da vida. Eu vou dar de beber de ti. Eu vou ver toda a terra te adorar. Nossa unidade nos respaldará. O pão da vida está em nós, então ressuscitaremos multidões. A profecia se cumpriu, trazendo fome e sede de Deus. Não vou deixar que meus olhos se fechem. Preciso chorar, sentir a dor, me desesperar. Leva-me aos famintos, Senhor, leva-me aos sedentos, Senhor, leva as nações que são minha herança. Diga, eu vou levar o pão da vida. Eu vou dar de beber de ti. Eu vou ver toda a terra te adorar. Dá-me o teu amor pelas nações. Dá-me 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 teu amor pelas nações.
Muito bem, vamos agora passar para a mensagem bíblica. Muito bem, meus irmãos, abram suas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 14 até o versículo 19. Leia comigo. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé em nossos corações, em vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundamentados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Esse texto que se coloca hoje para a mensagem, queridos irmãos, é um texto de Paulo, é uma oração de Paulo pelos Efésios. E eu entendo que diante do tempo que nós estamos vivendo de campanha de missões estaduais, promovido pela nossa área de missões estaduais da Convenção Batista de Pernambuco, com o tema Pela Vida em Jesus Eu Coopero, é um texto que se encaixa perfeitamente na perspectiva do conhecer o amor de Cristo. E é isso que eu queria conversar com vocês hoje à noite, no nosso culto. Pregar sobre conhecer o amor de Cristo. No mundo em que tantas pessoas falam tanto de amor, mas falam de amor de pais para os filhos, falam de amor de um homem para com uma mulher, do amor entre as pessoas. Mas não falam como deveriam falar do amor de Deus para com as pessoas, ou o amor que nós deveríamos devotar como pessoas, como seres criados ao Deus Todo-Poderoso e Criador. Eu gostaria de orar com você, porque nesse sentido que eu gostaria de cooperar com a campanha nessa noite. Eu falei nos cultos anteriores que nós teríamos missionários em todos os cultos pregando durante esse mês de julho e o primeiro domingo de agosto. Neste domingo não foi possível, o pastor, que não deixa de ser um missionário, vai pregar. E eu quero tocar no seu coração. Gostaria que o Espírito Santo de Deus tocasse no seu coração para que nós possamos compreender o amor de Cristo por todos aqueles que ainda não o conhecem, e o quanto nós precisamos ser instrumentos na mão desse Deus para que as pessoas conheçam Jesus, para que as pessoas tomem, deixem da sua soberba de achar que entendem Deus, conhecem Deus, e que acham que Deus é simplesmente alguém que se recorre num tempo difícil, num tempo de dificuldade e se coloca de joelho, ou mesmo não acreditam em Deus. Essas pessoas precisam ser alcançadas pelo Evangelho de Jesus. E eu quero te convidar nessa noite para isso. Ore comigo agora para que nós possamos iniciar a mensagem. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa porção da Tua palavra lida. Ó Deus, que o conhecimento de Jesus possa inundar os nossos corações. E especialmente, ó Pai, o que diz o verso 19, no seu finalzinho, nós possamos ser cheios da plenitude de Deus. Te rogo isso, ó Pai, te pedindo também que Tu fales ao coração deste povo, ó Pai, me usando apenas como instrumento nas Tuas mãos. Fala, ó Deus, ao Teu povo, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Eu queria lembrar você que, como seres criados por um Deus tão grande e tão maravilhoso, em sua própria existência, e nós, como servos desse Deus, como conhecedores de Deus, como sabedores de que existe um Deus, possuidores, por isto, de um relacionamento real, verdadeiro, profundo, fraterno, com Ele mesmo, mesmo diante das condições que nós temos de pequenez, de uma condição de totalmente dependentes desse Deus, mesmo que nós sejamos autossuficientes, ou nos achemos autossuficientes, somos dependentes dele. Nosso respirar depende dele. As nossas ações involuntárias dependem dele. O seu e o meu coração bate porque existe um sopro de Deus na nossa vida, na nossa carne, fazendo com que as coisas funcionem aqui, gente.
respirar, planejar, andar, sonhar, pensar. Todas essas coisas foram feitas por um Deus que é muito maior que cada um de nós. Eu não estou inventando nada. Filipenses 2,13, nesse verso, Paulo fala que tanto querer como efetuar é realizado em nós por Deus. Confira lá. Por isso somos impelidos, direcionados e orientados pela palavra pastoral do apóstolo Paulo a conhecer o maior amor que nós mesmos nunca poderíamos imaginar. Um amor profundo, largo, verdadeiro, no sentido mais profundo, para que possamos desenvolver em nossas limitadas ações humanas ou em nosso limitado ser humano a finitude de todas as coisas que renasce e que nos dá esperança para uma vida eterna em Cristo Jesus. Um amor que excede a todo entendimento, o amor de Cristo, que é capaz de fazer de nós mesmos, ou que nós mesmos experimentemos uma plenitude em Deus, o autor do amor. Sua grandeza, o seu socorro, sua providência, o seu amor, o seu caráter, mas sobretudo o seu amor que nos envolve através de Cristo Jesus. Eu quero que você pense comigo agora para a gente poder exemplificar essa ideia do tamanho do amor de Deus. Do tamanho desse amor que precisa ser conhecido de todas as pessoas. Pensa comigo. Eu posso contar para você, e eu já contei isso na congregação, sobre uma ideia, algo que aconteceu comigo quando eu era criança e depois quando eu voltei para o mesmo ambiente, já na fase adulta. Não sei se você já teve essa experiência. Você já voltou em algum lugar que você frequentava quando era criança e achou que o ambiente estava diferente, aquele lugar estava diferente, estava modificado? Eu tive essa oportunidade de voltar a um apartamento que a minha avó morou. Eu costumava passar férias com a minha avó, e era um tempo muito legal, muito bacana. Eu, meus irmãos, meus primos, então era aquela festa, né? Muitos meninos, a primalhada toda e todo mundo junto brincando, e era um ambiente super legal, maravilhoso. Né? Eu tinha por volta de 8, 9 anos de idade, tal. Acho que eu frequentei neste lugar, nesse apartamento que a minha avó morou, até uns 10 anos de idade. E aquele apartamento para mim era enorme, era gigantesco, era um negócio absurdo. Eu achava a sala ampla, grandona, os quartos grandes, a sala grande, a cozinha grande, tudo era grande para mim. Só que quando eu voltei lá, muitos anos depois, minha avó já nem morava mais lá, eu já estava na idade adulta, aquele apartamento não me pareceu tão grande quanto eu via na minha infância. A sala já não parecia tão grande, a cozinha era extremamente apertada, os quartos também eram menores do que o que eu tinha na minha lembrança. E eu me frustrei, porque eu imaginava que ia voltar para o mesmo ambiente. E eu estava fisicamente no mesmo ambiente, mas eu entendia que ia ver as mesmas coisas que eu via quando era criança. E essa é uma característica da criança, ela tem a percepção diferenciada do que está ao seu redor. Na verdade, como ainda está em estágio de crescimento e de desenvolvimento e adaptação da sua cognição, das suas faculdades cognitivas, ela tende a gravar no seu subconsciente momentos e lugares que na verdade não expressam exatamente o seu tamanho real, não expressam exatamente a sua posição, não expressam exatamente a sua dimensão. E usando esse exemplo de quando eu me frustrei ao voltar ao apartamento que era da minha avó e perceber que aquilo que eu imaginava era bem diferente, essa parece ser também a preocupação do apóstolo Paulo em recomendar que o conhecimento do amor de Cristo seja real e verdadeiro na minha e na sua vida, para que nós enxerguemos as verdades das coisas. Numa comparação inversa, queridos, nós nos relacionamos com Deus achando que Deus é como se fosse um
um grande senhor que nós chamamos de pai por algum motivo, e tantos chamam de papai do céu, e nós nos relacionamos com ele todas as vezes que precisamos dele. Ele está em todo tempo pronto a colocar a mão sobre as nossas cabeças, nos livrando das coisas, e a gente parece que está lidando com um Papai Noel e não um Papai do céu. Inversamente ao exemplo que eu dei, queridos, o nosso Deus tem um tamanho muito maior do que simplesmente alguém que passa a mão sobre as nossas cabeças, que diz que ama e dá um cheiro. Ser tomado de toda a plenitude de Deus é ser consciente de que o seu amor e o seu ato de amor é infinitamente maior do que qualquer coisa que eu e você possamos pensar, do que qualquer princípio de relacionamento que nós possamos imaginar ou viver. Como filho, eu tive um relacionamento com meu pai, isso foi maravilhoso. Como pai, eu tenho um relacionamento com meus filhos, e isso é maravilhoso. Como esposo, eu tenho um relacionamento com a minha esposa, e isso é maravilhoso. Como amigo, companheiro de trabalho, vizinho das pessoas, eu tenho um relacionamento e eu preciso tratar em todo o tempo para que isso continue sendo maravilhoso. Mas nada disso é comparável ao amor de Deus. É isso que eu quero que você compreenda. Nada disso é comparável ao que Deus pode fazer por mim e por você, porque existe uma realidade eterna e as pessoas caminham nesta vida sem se aperceber, caminhando sozinhas, autossuficientes, sem se aperceber que a realidade eterna só aponta para dois caminhos ou duas opções, e eu quero que elas acertem pelo caminho que leva aos céus, que conduz a Deus através de Jesus. Portanto, ser tomado pela plenitude de Deus é ser consciente de que o seu amor e o seu ato de amor é infinitamente maior do que qualquer coisa que nós possamos imaginar. Qualquer sentimento que nós tenhamos simplesmente é o maior que qualquer desejo humano, por mais que este venha a parecer bom. E eu quero pensar em alguns aspectos, e eu quero que você pense agora em primeiro lugar, que o amor de Deus é um amor não compreendido anteriormente, mas ele é um amor extensivo. Falando da igreja de Éfeso, o apóstolo Paulo deixa claro que o amor de Deus por eles, e uma vez este amor, que não ainda havia sido revelado e compreendido, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, o mistério de Cristo como Salvador dos gentios, objeto maior do seu apostolado. Eu queria que você observasse no verso 5 deste mesmo capítulo, que diz assim: o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Portanto, a ideia de que Jesus Cristo, como Salvador dos judeus, como Salvador do povo de Deus, do Salvador do povo de Israel, era, assim, por assim dizer, refeita a partir da morte de Cristo na cruz, e ele mesmo, expressou seu amor e desejava ardentemente que as nações, todos os povos, todas as línguas, ou seja, todas as nações fossem alcançadas, todos os homens fossem alcançados de maneira extensiva pelo amor de Deus, para que aqueles pudessem reconhecer Jesus como seu Salvador. O profeta Isaías, e aí você me pergunta, mas pastor, não é assim que a Bíblia diz? Sim, é assim que a Bíblia diz. Porém, no Antigo Testamento, o profeta Isaías já falava a esse respeito. Capítulo 49, versículo 6, se você puder abrir a sua Bíblia, veja aí. Ele diz: pouco é o seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios. Os efésios não eram, por assim dizer, povo de Israel, eram gentios. Então, também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até as extremidades da terra. Isso precisa gerar em nós, queridos, uma
explosão de vontade de continuar pregando a palavra de Deus, por onde quer que nós formos. Os campos pernambucanos hoje contam com 88 missionários espalhados. Suas famílias, seus esposos ou esposas e, meus queridos, 92 campos que estão sob a tutela da área de missões estaduais da Convenção Batista de Pernambuco. É muita gente, queridos, mas é muita gente para ser alcançado por esta palavra que salva, que cura e que liberta. Conhecer o amor de Cristo precisa ser a minha e a sua prioridade para nós, sim, mas conhecer o amor de Cristo precisa ser a nossa prioridade em espalhar esta verdade, em fazer com que as pessoas sejam impactadas com o amor de Jesus, em fazer com que essas pessoas sejam impactadas pela verdade do Evangelho, pelo poder do Evangelho que faz com que eles sejam tomadas de toda a plenitude de Deus. Assim, esse mistério de Cristo estava sendo revelado por meio do profeta, não apenas para os judeus, mas para os gentios também, e tornando assim a visão de Deus e o reino de Deus conhecido de todo aquele tempo. E essa é a minha e a sua responsabilidade também. Uma igreja composta de todos os salvos em um corpo unido, sem restrições, sem questões sociais, sem questões raciais, mas que prega a palavra de Deus e vive para glorificar a Deus, cooperando com a proclamação do Evangelho, cooperando pela vida em Jesus. Os planos de Deus sempre foram alcançar a todos, queridos, a todos. Cabe a nós, povo pernambucano, pregar a palavra de Deus do litoral ao sertão. Cabe ao povo pernambucano, a nós batistas especificamente, que estamos vivendo a nossa campanha, de pregar no Agreste, de pregar na zona da mata, no extremo Agreste, no sertão, no alto sertão, onde estivermos. Os planos de Deus são sempre de alcançar a todos os povos, a todas as pessoas. João diz o seguinte, lá em Apocalipse 7. Depois disso olhei diante de mim, estava uma grande multidão que ninguém podia contar. Sabe da onde? Sabe da onde? Do Recife, de Caruaru, de Petrolina, de Salgueiro, de São Caetano, lá de Palmares, gente daqui de Paulista, de Olinda, gente de todos os lugares, querido, porque ele diz assim, de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos e línguas, pois todos estavam de pé diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamando em alta voz, a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta diante do trono, e ao Cordeiro. Portanto, queridos, conhecer o amor de Deus, ele excede a qualquer coisa que nós imaginemos, excede a algo por mais extraordinário que nós conheçamos da nossa vida cotidiana. Por mais que o extraordinário não faça parte da nossa vida, da nossa rotina, por mais que você considere extraordinário o homem ter chegado à lua, por mais que você considere extraordinário uma mulher dar à luz, por mais que você considere extraordinário uma obra de engenharia mais complexa que você conheça, nada dessas coisas se comparam à condição, à nossa habilitação de estarmos diante de Deus, diante do seu trono, junto com gente de todos os lugares de Pernambuco e do mundo, dizendo assim, a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro de Deus. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Essa salvação, queridos, precisa ser extensiva. Portanto, a primeira palavra, o primeiro ensinamento, a primeira meditação que eu gostaria de deixar no seu coração é que você pense que o amor de Deus não pode ser mal compreendido, assim como ele era na época em que Jesus aqui esteve, em que esperavam um Messias revolucionário, alguém que ia destruir o Império Romano e alguém que ia libertar o povo de Israel do jugo romano. Não era isso que Jesus veio fazer, viria fazer.
Não era esta libertação, mas uma libertação espiritual. Ele era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e que não estava preocupado com a instituição humana. Portanto, a má compreensão não pode alcançar a igreja de Deus. Precisamos, amados, queridos irmãos, compreender que as nossas responsabilidades, elas vão para além das quatro paredes da igreja. Elas estão além do muro da igreja. Elas estão para além da porta da nossa casa. Mas elas estão, ou devem estar, firmadas no nosso coração de maneira extensiva. Porque cada um de nós precisamos, de maneira extensiva, pregar a todo mundo. Pela vida em Jesus, nós devemos cooperar nesse sentido, queridos irmãos. Mas, para que esse amor seja compreendido e extensivo, nós precisamos compreender o tamanho desse amor, a fim de que possamos compreender, segundo o ponto da nossa meditação de hoje. O verso 18, o apóstolo usa uma figura de linguagem, uma metáfora muito interessante, ao comparar o amor de Deus revelado em Cristo com algo que se possa medir, algo que se pode contar, algo que tem suas dimensões, algo que se possa contabilizar e entender o seu real tamanho. Ele diz assim, a fim de poderes compreender com todos os santos, ou seja, a fim de que você possa ter a real compreensão, junto com os seus irmãos, junto com aqueles que estão com você, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Lembra do exemplo que eu falei do apartamento da minha avó? Da casa que ela, do apartamento que ela morou? Existiam dimensões reais. Um tamanho real daquele imóvel. Porém, inversamente ao que o apóstolo está nos ensinando nessa noite, eu imaginava que ele era extremamente grande. Lembra que eu falei? O que Paulo nos está dizendo aqui é que não conhecemos, nem compreendemos o amor de Deus verdadeiramente. E por isso ele se coloca orando, e especialmente de joelhos diante do Pai, para que a gente entenda isso, de uma vez por todas. Quantas vezes nós precisamos perder algo para que possamos conseguir mensurar o tamanho do amor daquilo que nós perdemos? Ou o tamanho do amor, do sentimento que nós tínhamos por aquilo que nós perdemos? Precisamos perder pessoas para perceber o quanto as amamos. Para compreender o quanto elas nos são caras. Pelo ministério de Cristo, pela obra que ele havia entregue em suas mãos, Paulo estava se esforçando para se entender aos gentios. Pois ele queria que o abstrato, aquilo que estava tão distante, tão longe, aquilo que não tinha forma, o desejo do apóstolo era que o abstrato tomasse forma. O desejo do apóstolo era que eles compreendessem a largura do amor de Deus revelado em Cristo. O comprimento, a largura do amor de Deus revelado em Cristo, que era uma largura imensurável. O comprimento do amor de Cristo, que era inatingível. A altura que eles não poderiam alcançar. E a profundidade de algo jamais visto. O homem não pode compreender, queridos irmãos, por sua finitude e limitações, a plenitude do amor de Deus sem antes conhecer o genuíno amor concedido pelo Espírito em sua própria vida. E não pode compreender esse amor genuíno sem antes compreender-se pecador e afastado dos caminhos de Deus. Você já pôde escutar alguém dizer assim: eu andava triste, solitário, sem direção na vida, e eu me encontrei com Deus. E agora as coisas tomaram um novo sentido. É como que alguém doente, que não conseguia sentir o gosto dos alimentos, passou a sentir. Você já conversou, já pôde conversar com alguém que é ex-fumante? Uma das coisas que eles mais dizem, mas é algo que todos eles dizem,
que ao parar de fumar, uma das primeiras coisas que eles começaram a sentir foi o gosto das coisas. O gosto da comida, o gosto da bebida, seja suco, água, enfim. O gosto daquilo que passava na sua boca, que ele perdeu e nem percebia. Portanto, meus amados irmãos, o homem não pode compreender a plenitude de Deus, o amor, a plenitude do amor de Deus, sem antes reconhecer-se de maneira diante de Deus como um pecador. Uma vez entendido o genuíno amor de Deus por ele, mesmo sendo ele um pecador, ele começa a compreender a altura, a largura, o comprimento e a profundidade de Deus, porque ele começa a perceber-se alcançado pelo amor de Deus, alcançado pela misericórdia de Deus, alcançado por esse amor incalculável, alcançado por esse amor inimaginável. É muito bonito, queridos irmãos. É extremamente tocante e espiritualmente assim maravilhoso. Quando nós temos a oportunidade, eu já tive várias oportunidades assim, de conhecer pessoas que viviam em cidades pequenas, distantes, longe da capital do seu estado, pessoas que espiritualmente eram desassistidas e que encontravam-se com as suas vidas longe do caminho de Deus, muitas vezes entregue a vícios e a paixões mundanas, como nós costumamos dizer, e de repente foram encontradas por Jesus por meio de um missionário. E o testemunho dessas pessoas não é nada mais, nada menos que maravilhoso, de transformação de vidas e de libertação, não apenas dos vícios, mas de libertação espiritual. Porque elas simplesmente começam a entender a largura, o comprimento, a profundidade e a altura do amor de Deus por elas. E aí é possível perceber que esse amor é concedido a cada um daqueles que se entregam a Jesus. É possível compreender que esse amor é concedido a todos aqueles que creem em Jesus e entregam suas vidas a Ele, reconhecendo-o como seu único e suficiente Salvador. Romanos 5,5 diz o seguinte: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Como também, meus queridos irmãos, é exigido de cada um de nós. 1 Tessalonicenses 4,9 diz assim: no tocante ao amor fraternal, no tocante ao nosso amor, no tocante ao amor daqueles que estão em nosso redor, no tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. Ou ainda nas palavras de Jesus sobre um novo mandamento, lá em João, capítulo 13, versículo 34 e 35, ele diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E nisto, exatamente a partir disto, todos os que sois meus discípulos, nisto conhecerão, todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns pelos outros. Portanto, meus queridos irmãos, o amor de Deus, quando nos alcança, nos faz perceber o quanto estamos afastados dele, o quanto somos pecadores e o quanto precisamos ser reconhecidos em Cristo Jesus a partir da decisão que tomamos de reconhecê-lo como nosso Senhor e Salvador, a fim de podermos compreender sua altura, sua profundidade, sua largura e o seu comprimento. De maneira que aí sim o amor de Deus inunda o nosso ser. E nós possamos, desta forma, compreender o seu amor e, compreendendo o seu amor, vivermos de maneira plena o amor de Cristo, que é expressado em nós, assim como Jesus aqui falou em João capítulo 13. É expressado em nós a partir do nosso amor para com as pessoas, queridos. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, disse Jesus.
Mas conhecer o amor de Cristo, nosso último tópico. Quando falamos em conhecer o amor de Cristo, mesmo em nosso mais completo movimento de evangelismo, mesmo na nossa maior e mais perfeita campanha de missões, como igreja, como denominação, somos capazes de expressar o mais pessoal e íntimo sentimento de alguém que, assim como eu e você, é resgatado do mundo das trevas, é resgatado do vício, como eu falei, é resgatado do que a Bíblia chama de lamaçal de pecado, que está lá expresso em Salmos 40, verso 2. Até porque nossas visões são diferentes, nossas experiências são diferentes, o nosso envolvimento com o mundo e o que ele oferece, a nossa percepção de que quando estamos envolvidos nessas coisas, pode ser diferente, variar de uma pessoa para outra. Mas a proposta do apóstolo não é conhecer de verdade o amor que os crentes têm por Cristo, mas o amor de Cristo que ele coloca no coração de cada um deles, antes que possam de modo verdadeiro, pleno e profundo amá-lo. O amor que excede a todo entendimento, o conhecimento do amor de Cristo vai muito mais além da nossa capacidade, da capacidade da nossa razão e da nossa experiência humana. É conhecido somente por aqueles, queridos, que são filhos de Deus, que têm um relacionamento pleno, profundo, de uma busca incessante. Assim como o próprio apóstolo Paulo sugere, falando sobre a paz que excede a todo entendimento, em Filipenses 4:7, ele diz que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Portanto, conhecer o amor de Cristo nos impele ao conhecimento desse amor que excede a qualquer coisa que nós conheçamos. E no versículo 9, quando ele diz, e tomados de toda a plenitude de Deus, quer dizer que o desejo do apóstolo para a igreja de Éfeso e o desejo de Deus para mim e para você, assim como é para cada um de nós hoje, em todos os lugares, em todos os povos, para todas as línguas, em todas as nações, é que sejamos tão fortes espiritualmente, tão compelidos pelo amor divino, a ponto de podermos ser totalmente dominados pelo Senhor, e desta forma eliminando o nosso eu por completo. O que separa, queridos irmãos, e essa é uma verdade bíblica eterna, não é invenção do pastor Marcelo, não é invenção da Igreja Batista, não é invenção de um livro qualquer que foi escrito por alguém em algum tempo e que as pessoas respeitam. Há uma verdade eterna, algo que separa o homem de Deus, é o pecado. Jesus é o nosso resgatador, que em substituição a nós morreu numa cruz. E as pessoas precisam saber desta notícia. O Evangelho é conhecido como as boas novas. As boas novas de salvação, as boas novas de libertação, as boas novas de conhecimento, as boas novas que libertam as pessoas daquilo que elas entendem como algo comum, concreto e correto. Transformam as vidas das pessoas para que elas compreendam a profundidade e a largura, o comprimento do amor de um Deus que excede a todo entendimento. Do sentimento de pertencimento, não de uma mera causa, que tem no nosso tempo começo, meio e fim. Nós planejamos o que vamos fazer e iniciamos, temos o meio da ação e termina com uma conclusão. Nós somos partícipes da causa de Cristo, meus irmãos, a partir do momento em que fomos feitos filhos de Deus. Ser totalmente dominado pelo Senhor elimina totalmente de nós o nosso eu, aquilo que nós temos de mais hoje em dia, de mais soberbo no nosso coração, de autossuficiência, a compreensão humana a respeito da plenitude de Deus,
É impossível porque nem mesmo o cristão mais espiritual e sábio pode compreender por completo a extensão dos atributos de Deus. Seu poder, sua majestade, sabedoria, amor, misericórdia, a paciência que Deus tem com o seu povo, a bondade que ele tem e todas as coisas que ele fez e que ele faz. Porém, aos filhos de Deus, aqueles que se colocam diante de Deus esvaziados de si mesmo, pedindo que ele os complete com seu Espírito Santo, que a sua mente seja dominada pelo Espírito Santo de Deus, através de uma entrega total e absoluta das suas vidas ao Senhor Jesus, ao senhorio de Jesus, de maneira que nós possamos, assim como Jesus disse na sua oração no Getsemane, faça-se a tua vontade, de maneira que, se nós fizermos isso, queridos, nós podemos experimentar esta grandeza de Deus em nossas vidas como resultado de vidas que se dedicam totalmente a Ele e à sua obra. Em Efésios 4:13 é possível entendermos a vontade de Deus, qual é o objeto dele, expresso por meio das palavras de Paulo aos Efésios. O fio condutor de todo o discurso de Paulo, lá no verso 13 ele diz, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Queridos, o desejo de Deus é que nós possamos não apenas chegar à unidade da fé quando todos estejamos vivenciando e expressando a mesma fé, mas que todos nós cheguemos a este pleno conhecimento de Jesus. E uma figura de linguagem bem interessante que ele usa aqui é a perfeita varonilidade, ou seja, a estatura de um adulto, e ele utiliza-se da ideia do varão como homem, né? Então, até que nós cheguemos à idade adulta, ao amadurecimento de um adulto, né? À medida da plenitude de Cristo, da estatura e da plenitude de Cristo. Isso é maravilhoso, porque esse é o desejo de Deus para mim e para você. Mas esse é o desejo de Deus, queridos, como eu falei inicialmente, para todos aqueles a quem nós podemos com os nossos pés alcançar. Para todos aqueles que nós podemos com a nossa boca ser ouvidos. Para todos aqueles que as nossas ofertas puderem levar, missionários. O próprio Cristo no Evangelho de João, capítulo 10, verso 11, ele diz assim, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Simples assim. Ele não foi filosofar e dizer que o bom pastor isso, o pastor aquilo. Não. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus apresenta-se como pastor no verso 10, é um verso que eu não li. Eu sou o bom pastor, ponto. Verso 11. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aquele que cuida, que guarda, especialmente está disposto a dar fim à sua vida, ir até o fim pelas suas ovelhas. Que profundidade, queridos irmãos, que amor, que dedicação, que cuidado do nosso sumo pastor. É um amor diferente de tudo aquilo que eu e você já vimos. É ou não é? Não dá para comparar com o amor de pai e mãe com filho. Não dá para comparar com o amor de esposa. Não dá para comparar com o amor que nós temos pelos nossos velhos pais. Não dá para comparar com o amor que nós temos pela nossa profissão. Por qualquer coisa que seja, não há como comparar o amor de Deus. É um amor diferente de tudo que nós já vimos, diferente de qualquer coisa que nós conheçamos ou que já tenhamos escutado alguém falar, alguém que dá a sua vida em favor de outro, e esse é Jesus. Jesus não apenas afirmou que o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, ele assim o fez, entregando-se na cruz, sofrendo a morte como um substituto dos pecadores culpados, eu e você. Como o Cordeiro de Deus citado por João Batista, sendo seu sacrifício em favor daqueles que crescem no seu nome. E desta forma, entregando-nos a responsabilidade de proclamar. Entregando-nos a responsabilidade de pregar. A partir do seu imenso amor que agora conhecemos.
da sua autoridade que foi concedida pelo Pai, quando disse assim em Mateus 28, e você conhece muito bem esse texto: todo o poder me é dado no céu e na terra, portanto, em função desse poder que eu recebi, ide e fazei discípulos em todas as nações. Nós temos 88 missionários espalhados no nosso Pernambuco. Os batistas têm missionários espalhados no mundo e no Brasil. Estamos focando aqui em Pernambuco porque é a campanha de missões estaduais. E esses missionários estão fazendo discípulos por onde estão passando. Portanto, ide fazer discípulos em todas as nações, batizando-os. Os nossos missionários têm batizado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os. Os nossos missionários têm ensinado as pessoas, queridos, como eles têm ensinado as pessoas. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Agora, queridos, é conosco. Proclamar, pregar, fazer chegar aos ouvidos de todos aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de ouvir falar do amor de Cristo, para que eles conheçam o amor de Cristo. E conhecer o amor de Cristo, assim como o apóstolo Paulo coloca aqui no verso 19, conhecer o amor de Cristo que excede a todo entendimento, para que eles percebam finalmente que o amor de Cristo é algo muito maior, muito melhor, superior a tudo que eles conhecem, que as vidas deles podem ser transformadas pelo poder deste evangelho, que o desejo de Deus para a vida deles é que eles sejam tão somente alcançados por esta verdade e cheguem à unidade da fé, ao conhecimento pleno do Filho de Deus, a uma varonilidade perfeita, a um amadurecimento espiritual, emocional, psicológico extremamente maior do que eles são, e a medida é a estatura de Cristo. Portanto, queridos, que as pessoas possam ser alcançadas pelos nossos missionários a partir da nossa cooperação. Esta era a forma que o apóstolo Paulo estava orando aqui. Por esta causa me ponho de joelhos diante do meu Pai. No verso 14 ele diz: desta forma, Paulo orava para que os cristãos em Éfeso se tornassem mais semelhantes a Cristo possível. Tornassem-se semelhantes a Jesus. Mateus 5,48 diz: portanto sejam perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está nos céus, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. E assim, o desejo do coração de Paulo era que aquele povo conhecesse o amor de Deus, o amor de Cristo, o amor de Deus expressado em Cristo Jesus, para que pudessem conhecer e se deleitar na largura, no comprimento, na profundidade e na altura do amor de Deus por eles. Recai sobre nós, queridos, por assim dizer, esta responsabilidade. Fazer conhecido Jesus por onde quer que nós andemos, por onde quer que nós estejamos, por onde quer que nós andarmos. Eu e você somos boca de Deus na nossa geração. Portanto, eu quero orar com você agora por todas aquelas pessoas que estão sendo alvo da misericórdia de Deus através da vida dos nossos missionários. Quero orar com você agora, pedindo para que os campos missionários continuem frutíferos e para a glória de Deus eles possam ser alcançados. E se alguma cidade em Pernambuco, se algum sítio, algum lugarejo, algum vilarejo ainda não foi alcançado, ele possa ser alcançado em nome de Jesus. Para que essas pessoas conheçam do amor de Cristo e cheguem ao pleno conhecimento da plenitude de Deus. Amém? Ore comigo. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse culto, por mais essa palavra que o Senhor nos concede. Esteja, pois, Senhor, abençoando cada um de nós, falando ao coração de cada um de nós. Toma nas tuas mãos, ó Pai, cada uma das pessoas que estão nos acompanhando, Senhor, e abençoa suas famílias. Toca os seus corações e seja, Pai,
tão somente o teu nome glorificado na vida de cada uma delas. Se por acaso, Senhor, alguma delas não te conhece ainda, Pai, e quer conhecer o teu amor, a largura, a profundidade, a altura e o comprimento do teu amor, ó Senhor, que elas possam entregar as suas vidas a ti. É isso que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Salvador, Jesus, as consolações do Divino Espírito Santo, possa estar com todo o povo que aqui nos acompanha, com a tua igreja, Senhor, Batista Luz da Vida ali no Caçote, e com todo o teu povo espalhado em toda a terra. Amém. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou em minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja em comissões. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou em minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero.